Olá, boa noite. Me chamo Marcelo, sou o dono desse canal. Peço sempre para vocês deixarem e enviarem as suas histórias, mas eu mesmo tenho a minha história. Essa é uma história de família que aconteceu com os meus avós nos anos 30, bem interessante, bem legal e verdadeira. Nem todos os meus parentes sabem dessa história, inclusive os meus filhos que moram em outro país. Aproveito aqui para deixar o registro e eternizar essa história que abalou a vida dos meus avós. Essa história aconteceu nos anos 30 com os meus avós. Por esse fato, vou mencionar aqui os nomes reais. Meus avós eram filhos de imigrantes. Meu avô Agnello, italiano, e minha avó Alice, belga com portugueses. Tudo isso começou em uma São Paulo muito antiga, da década de 20, onde se conheceram e se casaram. Meu avô Agnello, na época onde o estudo era muito difícil nesse país, conseguiu se formar contador. Ele conseguiu um emprego como contador-chefe em uma grande loja varejista de ferramentas na época, na rua Florencio de Abreu, no centro de São Paulo. Era querido pelo dono e muito respeitado como profissional. Porém, por vontade própria, pediu demissão e foi tentar a vida como empresário, montando um mercadinho no antigo bairro do Ipiranga. O casal procurou por algum tempo e acharam uma linda casinha de esquina, térrea, com aluguel bem em conta e muito próximo do comércio do meu avô Agnello. Meus avós e minha mãe Dirce, até então com 2 anos, foram de mudança para lá, saindo do bairro da Penha, onde moravam. O casal até então vivia feliz e aguardavam a chegada de mais uma criança, pois minha avó estava grávida da minha tia Ruth e tudo caminhava bem. A história do casal começou a guinar após a mudança. A linda casinha térrea começou a mostrar suas entranhas. 2 meses após se mudarem, aconteciam estalos e barulhos estranhos na casa, tanto de dia como de noite. Porém, com o passar do tempo, os barulhos noturnos começaram a ficar mais intensos. Dirce, minha mãe, até então com 2 anos, falava com alguém que ninguém via. Era comum a pequena apontar para os cantos da casa, mostrando para a mãe dizendo: "Olha, o homem ali, olha, o homem tá lá." Tanto meu avô como minha avó eram céticos e muito católicos. Não davam muita importância para o que a menina de 2 anos dizia e não imaginavam o que começariam a viver naquele lugar. Do nada, minha avó Alice entrava em um dos cômodos da casa e reparava que alguma gaveta estava aberta, sem ninguém ter estado por lá. Após fechada, novamente a gaveta era encontrada aberta. Objetos misteriosamente mudavam de lugar, enquanto ninguém estava por lá olhando. A vida financeira da família começou a entrar em declínio, as dificuldades começaram a aparecer e a saúde já não era mais a mesma. Como eram muito reservados, parente de europeus, e não tinham amizade com as pessoas no local, eles não tinham informações do que poderia acontecer. Nas noites, o assoalho, que era de madeira, rangia com passos de ninguém. Agnello, cético, achava que poderia ser um ladrão e por diversas vezes levantava de sua cama com um machadinho que ele tinha, em busca de um provável ladrão. Barulhos no quintal, à noite, no telhado, no corredor dos quartos, pisadas duras começaram a acontecer com muita frequência. Iam passando os dias e o terror se intensificava. Agora, sussurros, lamúrias, gemidos. Era comum Dirce, de 2 anos de idade, acordar à noite, falando sozinha em plena escuridão. O ápice dessa história
aconteceu em uma noite onde a garoa caía, pois São Paulo daquela época era muito frio e garoava quase todos os dias. Nesta noite, já de madrugada, o casal dormia, como sempre, com a porta aberta por causa da nenê, que dormia no quarto ao lado. Alice, ainda meio acordada, meio dormindo, escutou os costumeiros passos no corredor, porém essa noite foi diferente. Um vulto sombrio entrou no quarto, onde o casal dormia, passou por Alice, dando a volta na cama, indo em direção a Agnello. Esse vulto entrou em contato físico com Agnello, agarrando pelo pijama, chacoalhando e o colocando sentado na cama. O casal, já acordado, em um clima de terror, presenciou esse vulto dar meia volta e sair por onde tinha entrado. Na manhã seguinte, Agnello, não mais tão cético como antes, finalmente se rendeu aos fatos. Foram em busca de uma nova moradia, porque lá não tinha mais como viver. Uma semana depois dessa noite de terror, se mudaram para uma outra casinha no mesmo bairro. Passados 2 meses, Alice se encontrou no mercadinho com uma senhora que morava ali por perto, que questionou o porquê de ter se mudado tão rápido. Alice, minha avó, relatou a história de terror que viveu naquele lugar. Foi quando a senhora revelou a história macabra que aconteceu naquela casa. Um padre havia tirado a própria vida por lá, se enforcando e sendo encontrado após dias de sua morte, com o corpo já apodrecido. A casa era mal falada e os vizinhos sabiam das histórias que aconteceram com outros moradores. Nunca mais essa casa foi alugada. Em 2 anos, ela simplesmente caiu inteira sozinha. Se tornou uma ruína e deixou as histórias que por lá passaram na lembrança. Boa noite.